Meus queridos irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Assumo essa tribuna com o coração quente, alegre no Senhor. Trago um abraço da minha esposa e da minha bebezinha, graças a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 81, nós meditaremos na palavra do Senhor. Aos domingos a gente tem ministrado no Evangelho de Mateus. Eu vou dar uma pausa por essa noite para poder falar algo que Deus tem martelado no meu coração para a vida desta igreja. Salmo 81, nós leremos todo esse capítulo e meditaremos na palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra do bom Deus aos nossos corações: cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó, salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério, tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José, ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso, e suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi, e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te proste ante de Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Pai, nós, diante da tua presença, engrandecemos o teu nome e pedimos, Pai, glorifique o teu Filho por meio dessa mensagem. Assim eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, todas as guerras, elas têm em si a capacidade de mostrar tanto coisas positivas, tanto qualidade dos homens, como por exemplo alguém que deixa a sua pátria, que em nome da sua pátria, em nome da sua família, em nome da liberdade vai para a guerra, e ele está disposto a morrer pelo seu país, ele está disposto a morrer, a dar a sua vida pelo seu amigo que está ombreando lado a lado, e também as piores qualidades dos homens, e essas eu não preciso nem demonstrar. Segunda Guerra Mundial não foi diferente. No intuito de vencer a Guerra do Pacífico, os Estados Unidos e o Japão, irmãos, fizeram coisas terríveis, que posteriormente vieram até mesmo pedir perdão mútuo anos depois. Uma dessas coisas foi o ataque japonês à frota americana ancorada lá em Pearl Harbor. Eu não sei se você lembra da história. Irmãos, olha só o que aconteceu. A fim de garantir a surpresa do ataque japonês ali na tropa em Pearl Harbor, o embaixador japonês, irmãos, nos Estados Unidos, ele negociou a paz até momentos antes do ataque, tranquilizando os americanos quanto à possibilidade de uma guerra que era iminente, né? Os Estados Unidos vinham em conflito há muito tempo com o Japão, mas foram irmãos, havia uma falsidade tão grande que teve até medalhinha da amizade. Uniram pouco tempo antes de explodir essa guerra, esse conflito, teve medalhinha da amizade que foi distribuído por esse embaixador japonês para tranquilizar os americanos quanto àquela guerra. E foi simplesmente terrível, porque não houve uma declaração de guerra formal, houve simplesmente um ataque àquela esquadra americana. Aquilo, irmãos, foi considerado um ato traiçoeiro, e como resposta, houve uma ação militar retaliatória de imediato, já que foi ordenada pelo presidente na época, Roosevelt, e nas horas que antecederam, o tenente-coronel James Harold Doolittle amarrou as 5 bombas, medalhas dessas amizades, irmãos, que foram oferecidas pelo Japão e foram lançadas sobre instalações japonesas na famosa operação conhecida como Ataque Doolittle, ou Doolittle Right. A falsidade, irmãos, era algo que marcou esse encontro, esse embate entre japoneses e americanos. E de falsidade, o povo de Israel entendia muito bem. O nosso texto, no Salmo 81, ele nos mostra isso.
A amizade que o povo de Israel nutria com o Senhor, irmãos, era tão falsa quanto a do Japão aos Estados Unidos. Imagina só, imagina que nós estamos aqui reunidos, louvando, estendendo as nossas mãos, equipe de louvor cantando, nós temos aqui a liturgia sendo apregoada, e nós estamos nesse momento nosso de adoração, quando de repente ouve-se uma voz do céu, talvez uma voz, igual como nós ouvimos agora na liturgia, a voz do pastor João, e aí você ouve uma voz dizendo, parem com isso, parem com o culto, eu não quero ouvir vocês. Parem com essa adoração, eu não vou ouvir, parem de me louvar, vocês são falsos. Mesmo eu amando vocês e mostrando isso na prática, vocês me louvam com os lábios, mas eu não sou o único. Vocês louvam também outros deuses, vocês são ingratos, eu não quero esse tipo de adoração. Como seria a nossa reação se nós ouvíssemos do céu uma voz falando isso, nessa noite, no momento em que nós estamos cultuando ao Senhor? É basicamente o que nós vemos aqui no nosso texto. O contexto é de culto, mais especificamente parece ser a celebração da festa dos tabernáculos, já que é citado aqui a festa da lua nova, festa que era ordenada pelo Senhor. O povo, irmãos, estava cultuando, mas Deus não estava recebendo, e Deus deixa isso muito bem claro, e eu quero destrinchar aqui com os irmãos. O primeiro ponto que nós temos é do verso 1 ao verso 5, que é um chamado à adoração. E eu quero que você entenda que a falsidade também, no meio da adoração, também pode haver falsidade. No meio de bonitos louvores, também pode haver falsidade, da qual Deus não vai se alegrar e não vai receber. Olha só o verso 1 que diz para nós: cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó, salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério, tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José, ao sair contra a terra do Egito. O texto aqui, irmãos, começa com um chamado à adoração. Até então, não há nada fora do normal. E era assim que era feito em todo culto, em toda festa. Para nós, irmãos, que lemos aqui apressadamente, parece que é só mais um culto, que está muito bonito, diga-se de passagem. Porque aqui o que o texto vai dizer é que Deus seja adorado, Deus seja louvado com o tamboril, com a harpa, com a trombeta, ou seja, há instrumentos musicais do meio da adoração, que o nome dele seja celebrado, invoca-se ao Deus de Jacó. E isso daqui não é pouca coisa, isso aqui é uma referência clara ao pacto que Deus havia feito com o povo de Israel. Há aqui, irmãos, uma suposta obediência, pois é para ser feito ao Deus que prescreveu. Quem está narrando aqui, irmãos, e quem está falando nesse início de texto aqui, ele está falando, adorem como foi ordenado, adorem como nós fizemos no pacto. Sim, se acheguem diante do Senhor, cantem louvores, instrumentos, toquem instrumentos, façam com que os seus sons alcancem o Senhor, adoração diante de Deus. Tudo parece estar nos conformes. A impressão que dá é essa, que está tudo correto, mais um culto, mais uma celebração. Até que surge uma voz que espanta todo mundo. É Deus, irmãos. É Deus falando. Que o texto vai dizer para nós ainda no versículo 5. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Aqueles que estavam ali cultuando, ouvem uma voz agora diferente do sacerdote que estava dirigindo aquele culto. E aí o que nós temos é Deus interrompendo o culto. E para Deus interromper o culto, irmãos, é porque o negócio estava realmente sério. O Senhor, irmãos, vai trazer uma severa repreensão ao povo. Tudo aqui vai girar em torno da infidelidade daquela nação, mas se divide em 3 pecados cometidos por Israel, que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. O primeiro deles é a desconsideração com as bênçãos passadas. Israel desconsidera aquilo que o Senhor já tinha feito por eles no passado. Eu quero que você veja comigo, o verso de número 6. O Senhor agora quem está falando. Não é mais o sacerdote, e ele fala assim, livrei os seus ombros do peso, e suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia, e te livrei. Do recôndito do trovão, eu te respondi, e te experimentei junto às águas de Meribá. Queridos, depois que Israel entrou na terra da promessa, Israel esqueceu-se da fidelidade ao Senhor.
Deus lembra para eles, irmãos, como foi difícil a vida no Egito, de onde que Deus havia tirado essa nação. É claramente uma referência quando o povo estava lá, escravizado dentro do Egito, como o texto vai dizer, livrei os seus ombros. E a gente lembra que o povo lá dentro clamou, buscou a presença do Senhor, clamando por libertação. A vida, irmãos, agora, do lado de cá do Jordão, depois de ter alcançado a terra da promessa, o povo está do lado de cá, a vida estava infinitamente mais fácil. Mas isso, irmãos, não se transformou em adoração, mas se transformou em comodismo. E eu vou falar para vocês, comodismo é um perigo. O comodismo é um perigo. Perceba pela nossa vivência, você olha para dentro de você, eu falo daquilo que é geral. Hoje, irmãos, se você tiver um carro, se você não tiver um carro, você não vem na igreja. Se o carro estiver na oficina, você não vai na igreja. Tudo tem que cooperar para que você venha ao culto. Se acontecer algo durante o seu dia, você já fala, também não vou na igreja mais. Também hoje eu não vou na igreja não. A vida, irmãos, para nós, do lado de cá da graça, está tão mais fácil que a gente já não se sacrifica mais, como nós fazíamos em outros tempos. Recebi minha mãe agora, durante essa semana lá em casa, e ela me falava, irmãos, da dificuldade que era para poder cultuar no tempo dela de juventude. Irmãos, tinha que andar 7 quilômetros até a igreja. E sabe como é que o povo ia? Passava um na casa do outro, chamando uns aos outros, e ia pelo caminho louvando o Senhor. Chegava no culto, o culto já estava acontecendo na caminhada até chegar lá. E adorava e bendizia o Senhor e voltava. E dia que chovia, estava lá participando também. Mas aí ela mesma estava me falando, que o carro estava na oficina, vou assistir o culto online. Não vou participar disso não. Vou assistir o culto daqui mesmo. E entenda que é uma bênção que a tecnologia tenha aumentado, irmãos, ao ponto de que mesmo a pessoa que está doente, que está na casa agora, assistindo, ela não tem condições de estar aqui conosco, ela está cultuando ao Senhor lá dentro da sua casa. Mas até nisso nós pecamos, amados. Até nisso. O culto online já não é mais por causa da pandemia, já não é mais por causa de uma enfermidade, já não é mais por causa de um imprevisto, virou opção. Virou opcional. É uma opção mais confortável. Eu posso assistir da minha casa, ao invés de estar em ajuntamento com o povo de Deus no dia do Senhor. Virou opcional para nós, irmãos. Às vezes eu posso assistir na minha casa, eu posso assistir jantando, às vezes eu posso assistir mexendo no celular sem reverência nenhuma, com o pé, não tenho uma Bíblia na mão, mas eu estou na minha casa e assim, né? Meu dia foi tão puxado, né? Fosse para trabalhar, tudo bem. Mas já que é para o Senhor, eu vou fazer do meu jeito, não tenho que olhar na cara de ninguém, não preciso fechar os meus olhos, não preciso pegar a Bíblia. Preste atenção, amados, preste atenção. Nós louvamos a Deus pelo aumento da tecnologia. Que bênção! Pela bênção, irmãos, de nós termos um recurso tão precioso para momentos de necessidades. A nossa igreja, inclusive, investe pesado nesse recurso, com câmeras, com pessoas que estão nos assistindo Brasil afora. Mas em nome de Jesus, amados, em nome de Jesus, não permita que essa comodidade transforme o seu coração ao ponto de você achar que é opcional estar no culto, congregando. Você que tem condição de estar aqui. Não é opcional, não é opcional. Não permita que a tecnologia, que o comodismo te roube do culto presencial. Que ela te roube isso aqui, ó. Que ela te roube isso, comunhão. Como você está? Tudo bem? Como foi a sua semana? Tudo bem? Graças a Deus. Que bênção. Lá dentro da sua casa você não tem condição de fazer isso. Dentro da sua casa você não tem como manter comunhão. Pastor, mas pelo amor de Deus, pastor, eu estou aqui por questão de necessidade. E Deus conhece a sua necessidade. Mas eu estou falando para você, que não está aqui hoje e deveria estar. Você que poderia estar aqui, mas você abriu mão da bênção de poder cultuar junto com os seus irmãos. Quando a gente coloca isso, queridos, em contraste com as nossas outras obrigações da vida, fica ainda mais evidente o quanto que nós temos falhado. Não estou falando da igreja, estou falando de nós, de todos nós. Você quer ver? Quem aqui tem coragem, irmãos? Quem aqui que trabalha tem coragem de levantar um dia e falar assim, está chovendo, não vou trabalhar hoje não. Um pontinho de dor de cabeça. Não vou hoje não. Não sou afim. Se tem prova na faculdade, quer saber? Não vou não. Bateu uma preguiça. Está chovendo hoje, eu não vou. Sei que meu chefe, o meu professor vai entender. Nós fazemos isso, irmãos,
porque nós não fazemos isso, porque nós assumimos um compromisso, e você tem responsabilidade com seus compromissos. E porque também não é assim com as coisas do Senhor. Por que você está me assistindo de casa, não está aqui presencialmente ao culto? Você pode ter as suas razões justas. É a distância, é a enfermidade, são imprevistos, é o trabalho, mas você também pode não ter justificativas diante do Senhor. E você pode estar valorizando mais o comodismo do que o culto em comunidade, no chamado adoração no dia do Senhor. Comodismo, queridos, gera ingratidão. Olha o que Deus vai falar aqui no nosso texto. Vocês clamaram, olha o verso 7. Clamaste na angústia e eu te livrei. Eu ouvi, vocês clamaram e eu ouvi. E a gente lembra que o povo dentro do Egito fez isso. Clamou ao Senhor: Senhor, está pesado demais, está difícil demais. Sim, o Senhor ouviu. O livramento de Deus, irmãos, as bênçãos de Deus, deixou o povo mais cômodo. Às vezes, a gente pede, a gente ora, a gente busca, chora, e quando Deus nos dá a bênção vira inimiga da nossa adoração. Em nome de Jesus, não permita que isso aconteça com você. Que por aquilo que você tem orado, que você tem clamado, isso se transforma em pedra de tropeço para a sua vida. Porque para Israel foi dessa maneira. Primeiro dos pontos aqui, houve uma desconsideração do povo de Israel com as bênçãos passadas. Mas não só isso, também houve infidelidade na adoração. Olha o verso 8 até o verso 10. Assim diz a palavra: ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te enchereis. Irmãos, olha a repreensão do Senhor e o peso que isso tem. Ó Israel, se me escutasses. O povo aqui, irmãos, não dava mais ouvido ao Senhor. Como um filho que abandona as instruções de um pai, irmão, se fazendo de surdo, assim Israel fez. Deus havia libertado o povo com mão forte de dentro do Egito. E agora, irmãos, que tinham chegado na terra prometida, passaram a dividir a adoração ao Senhor com outros deuses. A pergunta quase que obrigatória é: por que alguém faria isso? Por que o povo faria isso? Por que alguém iria querer se prostrar diante de outros deuses, tendo diante de si o Deus verdadeiro? Por que alguém, irmãos, dividiria a glória que pertence apenas ao Senhor com deuses humanos? Com deuses humanos. A resposta, irmãos, é que Israel era fascinada com a ideia de ter um Deus que ele pudesse ver. Nem precisava deixar de adorar o Deus, não, deixar de adorar o Deus Altíssimo de maneira nenhuma, mas havia, irmãos, uma necessidade no meio do povo de ver alguma coisa. Precisava ver, precisava tocar, como os deuses das outras nações. E afinal, e por que não? E por que não? Eu tive, irmãos, uma chefe, durante a minha caminhada, que ela chegou em mim em determinado momento, um dia de trabalho, era uma sexta-feira, ela chegou pela manhã e falou assim: Alisson, você é cristão, certo? Eu falei: certo. Você poderia orar por mim? Maravilha, que bênção. Claro que eu posso. Claro, oportunidade que abriu, né? Oportunidade que abriu. Aí ela: então, por favor, vem aqui. Você pode orar? Posso. Eu tenho essa situação para apresentar diante de Deus. Eu falei: que bênção. Vou orar por você, mas deixa eu te falar alguma coisa. Aproveitei o momento, coloquei Cristo na história, evangelizei, tive aquela oportunidade de evangelizar. Faço essa oração para essa mulher, irmãos, e ela ora e fala assim: ai, nossa, que beleza. É tão gostoso ouvir esse tipo de oração. E eu feliz, que a porta estava aberta, né? E aí ela chega para mim e começa a falar assim: nossa, porque hoje mesmo eu apelo a todos os deuses, eu apelo a todos os santos. Eu estou aqui pedindo para você, domingo eu vou estar lá na igreja, mais tarde eu vou estar lá no terreiro do pai fulano de tal, porque assim, são deuses, né? E eles podem nos responder, não é verdade? Não é verdade. Mas é assim que o mundo aí fora pensa. Eu agradeço a todos os deuses. Eu estava feliz com aquilo. Enquanto isso, irmãos, enquanto isto vem dos ímpios, até vai. Mas no meio do povo de Deus, que é o que está acontecendo aqui. Naquela época, Baal, que era o deus dos cananeus, era adorado por fazer chover e também pela fertilidade. E aí o povo de Israel olha e fala assim: por que não? Afinal, mal não faz, não é mesmo?
Ele é o Deus que nos tirou de dentro do Egito, Ele é o Deus forte, Ele é o Deus da batalha, mas a gente também talvez precise de um Deus da fertilidade, não é mesmo? Por que não? Mais um Deus é mais um para abençoar, então isso quer dizer que é uma coisa boa, não é? Não, não é. Não é. Deus é completo. Não há nada, irmãos, que nós não encontremos nele. Em Cristo Jesus, nós somos 101% satisfeitos, porque não há Deus como o nosso Deus. E eu não falo isso, irmãos, como um jargão. Eu não falo isso como jargão. O fato é, irmãos, que não há realmente nenhum Deus que se compare ao Deus que nós servimos, ao Deus que nos completa, ao Deus que é perfeito em todas as suas obras. Eu falo isso porque talvez você quer fazer do seu marido, você quer fazer do seu filho, você quer fazer do seu trabalho, você quer fazer da ciência, da política, do dinheiro, um Deus na sua vida. Você não está ganhando nada, mas está perdendo, pois Deus não divide a glória dele com ninguém, com ninguém. Olha o que nos diz o verso 10. Olha o que nos diz o verso 10. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. É basicamente, irmãos, o que você não encontrou em mim, Israel? O que é que você está buscando em outros deuses que você não encontrou em mim? O que você precisa que você não recebeu? Me diz, eu te abençoo, abre a boca, eu vou te dar. Mas a desobediência obstinada. Olha o verso 11 e 12. Mas o povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. E, queridos, essa é a pior coisa que pode nos acontecer. A pior coisa que pode nos acontecer, queridos, é Deus nos deixar fazer exatamente aquilo que nós queremos. A pior coisa que pode nos acontecer é Deus nos responder exatamente do jeito que nós queremos, do jeito que nós pedimos. Israel, irmãos, insistiu tanto na desobediência que Deus simplesmente deixou o povo até a própria sorte. É isso que você quer, Israel? Tá bom, vai lá. Vai lá. Você sabe que não é o que eu quero para você. Mas vai lá, siga o seu coração. Faz o que você quer fazer. Vai na força do seu braço. Se vocês me ouvissem, olha o verso 13. Ah, se meu povo me escutasse. Se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Olha o que o Senhor está disposto. Eu sustentaria com trigo mais fino e o saciaria com mel que escorre da rocha. Isso daqui era caso Israel obedecesse. Mas, se não desse ouvidos ao Senhor, irmãos, era exatamente o contrário que viria, que abateria sobre o povo. Já que meu povo, é basicamente o seguinte, já que o meu povo não me escuta, já que Israel não anda nos meus caminhos, eu não abaterei o seu inimigo, eu não deitarei a mão contra os seus adversários. Na verdade, os povos que aborrecem ao Senhor prevalecerão durante algum tempo, e eu não sustentarei Israel com trigo mais fino, nem o saciarei com mel que escorre da rocha. Tudo isso, queridos, tudo isso realmente aconteceu com o povo de Israel. Você conhece a história. Lá no ano 587 a.C., a queda da cidade que lhe servia ao mesmo tempo de capital política e religiosa, que era o caso de Jerusalém, sendo posteriormente, irmãos, levada para dentro da Babilônia. Veio isso sobre Israel. Por quê? Porque Israel não soube dar ouvidos ao Senhor. Vocês não querem me obedecer? Vocês vão insistir em me afrontar? Tá bom, façam o que querem. E não tem coisa pior para nós do que essa. Eu quero aplicar, me permita fazer algumas aplicações importantíssimas ao nosso coração, olhando para esse texto que está diante de nós. A primeira delas, queridos, não esqueça do que Deus já fez por você. Não se esqueça do que o Senhor já fez por você. Israel, queridos, estava sendo ingrato de mão cheia. Israel pediu as bênçãos vieram e eles se acomodaram, ao ponto de não ter mais Deus em primeiro lugar em suas vidas. E aí eu aponto para você, o que você pediu tanto a Deus, e hoje se tornou um ídolo para você? O que você clamou a Deus tanto, para que você tivesse, para que acontecesse na sua vida, e hoje é um empecilho na sua vida cristã? Serve mais como algo maldito do que como uma bênção na sua vida. Pediu um esposo, mas idolatra o cônjuge, uma mulher, um filho, um aumento salarial, um bem material, uma formação acadêmica. Senhor, abre as portas para mim nisso, Senhor. Senhor, me dá mais uma oportunidade de eu ganhar um dinheiro melhor. Sim, meu filho, toma.
Toma, eu te abençoo. Toma, eu abro as portas. E hoje, isso te prejudica na sua vida de fé, na sua vida cristã. O que é que você está esquecendo? Por que é que você está esquecendo daquilo que Deus fez por você? Você pediu, Deus te deu, e hoje você se esquece do Senhor para se concentrar nessa coisa. É isso que Deus quer para a sua vida. É isso que você quer. Não esqueça do que Deus já fez por você. Segundo, o que você planta, você colhe. E esse texto deixa bem claro isso para nós. Eu quero que você entenda que nem toda luta é Deus provando a nossa fé. Nem toda luta é Deus provando a nossa fé. Às vezes, queridos, é só consequência da desobediência que nós plantamos. Consequência da desobediência que nós plantamos. Talvez muitos estão aqui vivendo o que plantaram diante de Deus. Fizeram como Israel, insistiram tanto na desobediência que Deus deixou que acontecesse exatamente o que você queria. E hoje você paga o preço por isso. A gente olha para Jó e a gente vê que não é bem assim. A gente olha para Jó e sabe que o que ele está enfrentando veio das mãos do Senhor. É uma provação que veio, e isso pode acontecer. Eu quero que você entenda que há situações na nossa vida, provações na nossa vida, que o Senhor traz sobre nós para provar a nossa fé. Deus tem um propósito naquilo ao trabalhar no nosso coração certas lutas, certas dificuldades. Mas eu quero que você entenda de que nem sempre isso acontece. Pastor, eu estou numa prova. É mesmo, irmãos? O que é? O que aconteceu? Ah, pastor, eu estou numa luta, porque eu estou cheio de enfermidade no meu corpo. Eu estou com pressão alta, eu estou com pressão baixa, eu estou tendo que tomar medicamento. Ah, pastor, Deus está me provando. Ah, Deus está te provando, não é bonito? Então não tem nada a ver com aquela carne gordurosa que você está comendo há anos na sua vida. Ela não tem nada a ver com a sua alimentação desregrada. É Deus te provando e por isso você está tendo que tomar medicação. E eu estou falando para um espelho agora. Hã? É? Mas não é uma realidade? Não é uma realidade para cada um de nós? Ah, pastor, Deus está me provando. Meu marido não quer me deixar ir na igreja. Eu estou numa prova, pastor. Ah, pois é, mas você não se casou com um ímpio. Você não sabia que algum momento isso poderia acontecer na sua vida, no momento em que você decidiu desobedecer ao Senhor, casando com quem não serve a Ele? Tem 2 senhores dentro da sua casa, você esperava o quê? Percebe, irmãos, que tem muitas das batalhas que nós cavamos com as nossas próprias mãos, muito buraco que a gente se colocou lá. Oh, Senhor, me livra. E bom que Deus é misericordioso. Mas quantas são as provas na nossa luta? Quantos problemas que você tem enfrentado que não são exatamente fruto do que você plantou por muitos anos na sua vida? E você pode falar, eu digo isso, porque talvez você perdeu o emprego. Ah, pastor, perdi o emprego porque eu sou cristão. Não, você perdeu o emprego porque você é mau funcionário. Tem nada a ver com provação de Deus na sua vida, não. Tem problema com seus filhos porque você nunca pôs limite neles. Você tem problema com o seu vizinho porque você é um chato. É isso que você é. E aí, irmão, a gente coloca na conta do Senhor uma provação porque Deus está provando a minha fé porque eu sou cristão. Ah, que vergonha. Quantos dos nossos problemas vieram das mãos do Senhor ou foram nós que provocamos? Dá uma pensada agora naquilo que tem abatido sobre a sua vida. Esse seu problema, será que não tem dedo seu nele, não? Porque quando, irmãos, nós estamos obstinados em fazer algo que Deus não quer que nós façamos, pode chegar um momento em que Deus vai falar assim, então vai, faz do jeito que você quer. E isso é a pior coisa que pode nos acontecer. Romanos, no capítulo de número 1, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre a idolatria que existia naquele tempo, Romanos 1, 24, só escuta o início desse texto. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelos desejos de seu próprio coração. Por isso que tem uma história passada. Mas aqui está falando, irmãos, a respeito da adoração que os homens prestavam a bichos, a animais, de maneira geral, adoração que não era levantada ao Senhor. E o texto diz, por isso Deus entregou os homens às suas paixões. Olha o verso 26, por causa disso os entregou Deus às paixões infames. Por causa do quê? Homem com homem, mulher com mulher. Por causa de... Vocês querem viver dessa maneira? Vivam! Por causa disso é a condenação que vem da parte do Senhor. Olha o verso de número 28. Olha o verso 28 que fala, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Ou seja,
Todas essas coisas são consequências de uma vida promíscua que estava sendo levada até então. Não é porque Deus está provando. Não é porque Deus simplesmente diz, é assim que você quer viver? Vai lá, faz seu nome, monta a sua história, faz do seu jeito, já que você quer viver dessa maneira. Primeiro, não esqueça do que Deus fez por você. Segundo, o que você planta, você colhe. Terceiro, não é apenas aquilo que nós perdemos, mas é aquilo que a gente deixa de ganhar. Vai passar. Não é a mesma coisa, não? Não, vou repetir. Não é apenas o que nós perdemos, mas é aquilo que a gente deixa de ganhar. Eu quero que você se atente. Pensa que você está numa festa. Então, pensa que tem uma festa e você não foi. Não é que você perdeu a festa, não é que você perdeu a comunhão, você perdeu a celebração junto com amigos. Não é isso. É que você deixou de ganhar ainda a lembrancinha que foi dada apenas para quem tinha participado. Você está entendendo? Israel desobedeceu e perdeu a comunhão com o Senhor. Teve que sofrer a disciplina e ainda por cima deixou de ganhar o que Deus tinha para eles. Do que Deus tinha para aquela nação. Não é apenas, irmãos, o fato de nós sentirmos a dor da disciplina, mas é também a perda da bênção que estavam preparados. Como assim, pastor? Explica melhor, eu explico. O Senhor tirou água da rocha para sustentar o povo, não é verdade? O que o texto está dizendo aí? O que o texto está dizendo aí? O texto vai dizer para nós bem claramente, eu estava disposto a tirar mel. A água da rocha já é uma coisa extraordinária. Bateu na rocha, a rocha, sai água. Que coisa extraordinária. Nunca vi isso acontecer. Pois é, você está encantada com água? Eu tinha mel. Não é só, irmãos, o que nós deixamos o que nós perdemos, é o que a gente deixa de ganhar. Quantas são as decisões da nossa vida que nós tomamos de maneira impensada, que hoje, graças a Deus, Deus tem te restaurado. Ah, mas poderia estar muito melhor. Poderia estar muito melhor. Se o que, pastor? Se você tivesse obedecido. Se você tivesse ouvido a voz do Senhor. Israel teve que enfrentar o cativeiro babilônico. Saiu de lá com Deus tirando o povo de maneira extraordinária. 70 anos depois, é verdade. Mas de maneira extraordinária, a gente já ministrou aqui sobre isso. O povo sai de dentro, irmãos, lá de dentro da Babilônia, volta para dentro de Israel. Eba, que maravilha! Mas eu tinha muito mais para você, Israel. Eu tinha muito mais para você. E talvez você está precisando ouvir isso. Na sua desobediência, às vezes vai sobrar da parte do Senhor, a misericórdia, sempre vai ter da parte do Senhor misericórdia para aqueles que confessam, para aqueles que se arrependem. Mas eu quero que você entenda que é muito mais do que aquilo que nós perdemos, é aquilo que a gente deixa de ganhar na obediência. É aquilo que a gente deixa de ganhar. Eu quero encerrar fazendo uma oração. Uma oração, irmãos, onde você vai me acompanhar, onde nós vamos falar, Senhor, por favor, não me dê tudo o que eu peço. Não permita, porque eu não sei pedir. Senhor, eu não sei o que é melhor para mim, me dê aquilo que faz parte dos seus planos para a minha vida. Você está me ouvindo e dizendo, pastor, se eu pudesse voltar atrás. Não, não tem como. Não tem como voltar atrás. Mas dá para, a partir de hoje, irmãos, fazermos diferente diante da presença do Senhor. Dá para, a partir de hoje, irmãos, cessar a desobediência e andarmos no caminho que agrada. Porque por meio de Cristo Jesus nós temos o perdão. Em Cristo Jesus nós temos paz. Por meio de Cristo Jesus, todos aqueles que confessam e deixam alcançam misericórdia. Nós somos chamados a não pecar, mas se pecarmos, nós temos um advogado fiel. Filhinhos, não pequeis. Não pequeis, é o que a palavra fala. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele não é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Hoje, eu e você podemos fazer como Israel. Buscar a presença do Senhor, falando, Senhor, nos perdoe. Porque eu fui desobediente. E estou colhendo o fruto dessa desobediência até hoje. Mas no Senhor, Pai, até o mal se transforma em bênção. Transforma a minha vida. Você pode fechar os seus olhos? Enquanto o pastor Marcos vem, você pode fechar os seus olhos nesse momento e fazer a sua oração diante do Senhor. Falando, Senhor, eis-me aqui. Eis-me diante do Senhor. O Senhor sabe como eu vivi até aqui. O Senhor sabe o que eu fiz no meu passado. Meu passado ficou para trás, Pai. Eu não tenho como fazer nada mais com aquilo que foi feito. Mas a partir de hoje, Senhor, eu quero andar diante da Tua presença. Com verdade, com sinceridade. Vai, busca o Senhor.
Busca o Senhor, porque a graça. Cristo deu a sua vida por nós pecadores. Nos amou enquanto ainda estávamos vivendo a nossa vida de pecado. Vai, clama o Senhor, clama o Senhor.